Isaías capítulo 43, por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Isaías capítulo 43, nós vamos ler o versículo 18 e versículo 19. Quando você vai encontrando aí, agradecer ao Senhor pela vida da minha esposa, que está comigo aqui mais uma vez, que me fez viver essa experiência maravilhosa de virmos para cá, e ela está sendo a minha motorista esses dias, né? Isaías 43, versículos 18 e 19, está dirigindo bem. Assim diz a palavra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você poderia ler comigo esse texto, por favor? Vamos ler aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante da tua presença. O Senhor é o protagonista desta igreja. O Senhor é o dono dela. É o Senhor quem dirige os passos do seu povo. E o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui e ouvir a sua palavra. Ó Deus, usa a minha voz. E antes de o Senhor ministrar para eles, o Senhor ministrou para mim. E que nessa noite eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja do céu para a vida deles. Que essa palavra faça sentido para o coração do seu povo. Prepara o coração deles como uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que produz 30, 60, 100 por um. E que esse dia seja um dia marcado por um novo tempo. Que o Espírito Santo ministre de forma sobrenatural. É o que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. O título do sermão desta noite é Um Novo Tempo Está Chegando. Um novo tempo está chegando. E eu começo dizendo que o novo tempo está chegando, não porque o ano está acabando e porque está começando um novo ano. Um novo tempo está chegando porque chegou a hora do céu bradar sobre a sua vida. Não é sobre 31 de dezembro, a passagem de 31 para o dia 1º. É sobre uma nova estação que está chegando sobre a vida de vocês. De tempos em tempos, estações começam e estações terminam. De tempos em tempos, épocas começam e terminam. De tempos em tempos, as nuvens do céu, elas se movem conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Então eu estou falando isso não é porque o ano vai terminar e vai começar um novo ano. Isso é só um indício do que o céu fará com vocês no próximo ano. Eu costumo dizer que quando nós olhamos para um novo tempo, nós precisamos entender algumas coisas que são importantes para que nós vivamos esse novo tempo. Então, eu quero começar dizendo que o que você viveu esse ano, o que você viveu no ano passado, o que você viveu em 2023, não vai servir para essa nova estação. Ô pastor, espera aí, e as minhas experiências? E as minhas vitórias, e as minhas possibilidades, e os meus crescimentos espirituais? E o tempo que eu jejuei, o tempo que eu orei, o tempo que eu li a Bíblia, e o tempo que Deus usou pessoas para falar comigo, foi para esse tempo que você viveu. Para esse novo tempo, isso não vai mais fazer sentido para você. O que acontece é que quando o céu ele alinha com a terra
há um movimento de Deus para levar a sua igreja, o seu povo, para um novo tempo. E isso passa pela igreja local que você congrega, isso passa pela sua família, isso passa pela sua vida. Talvez você está pensando, vai terminar um novo ano, esse ano vai começar um novo ano, e nesse novo ano eu tenho esse projeto, eu tenho aquele projeto, aquele outro projeto, aquele projeto de 2023 eu vou trazer à tona. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2026, os seus projetos serão projetos alinhados com o projeto de Deus para vocês. Deus vai pegar os seus projetos de 2022, 2023, 2024, 2025, os seus projetos de 2019, e Ele vai alinhar esses projetos na vontade dEle. Sabe que o que você vai precisar para isso? Primeiro, você vai precisar ser obediente para abrir mão de projetos que eram seus, mas não eram de Deus. Segundo lugar, você vai precisar entender que os projetos e os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Acho que você não entendeu. Talvez você está pensando que o seu projeto é o projeto que Deus tem para você. Só que a verdade é que os projetos e planos de Deus são muito maiores do que os seus projetos. E você pensa assim, pastor, por que você está falando isso antes de entrar no texto que você leu? Bom, a verdade é que o texto que eu li, do livro de Isaías, é um texto que mostra para nós que havia um povo que estava passando por um processo de mudança de estação. Israel estava numa situação que a adoração no templo, a adoração com o povo, ela acontecia, mas ela era rotineira, não relacional. Israel aprendeu a adorar, a cumprir ritos litúrgicos, mas o seu relacionamento com Deus estava passando dia após dia e nada havia acontecido. Havia passado muitos e muitos anos e Israel continuava achando que Deus só abria o Mar Vermelho. Veja bem uma coisa. O nome Isaías significa o Senhor salva. E o que acontece é que Israel, em meio a um processo em uma situação de decadência, precisava se preparar a entender que Deus não somente abriu o Mar Vermelho, mas que Deus continuava fazendo milagres naquela época. E o mesmo Deus que fazia milagres na época de Isaías, é o mesmo Deus que faz milagres hoje. É o mesmo Deus que faz milagres em Linhares, é o mesmo Deus que faz milagres em Nova Venécia, é o mesmo Deus que faz milagres na Rema e é o mesmo Deus que faz milagres na sua casa. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o mesmo milagre que Ele poderia fazer nos anos anteriores, Ele pode fazer hoje. O que acontece é que nós vivemos de milagres do passado, de experiências do passado, e quando nós vivemos pensando no passado, nós esquecemos de viver o presente e o futuro. Deus sempre prepara para um novo tempo profetas que vão alertar o seu povo e mostrar ao seu povo que um novo tempo está chegando, uma nova estação está chegando. Então, se você chegou aqui nessa noite desanimado, caído, triste, sem esperança, sem mudança, estressado e sem sentido, e se sentindo como uma terra seca, um deserto, achando que o seu ano de 2026, quando passar do dia 31 para o dia 1º, vai ser só uma mudança de mais um ano. Eu quero te dizer que Isaías 43:15 diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então o dono da sua vida é o Senhor, o soberano, o dono de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Ele continua sentado no trono, Ele é aquele que está no controle da sua vida, da sua família, da sua profissão. É Ele que coloca pessoas na sua vida e tira pessoas da sua vida. É Ele que coloca novas conexões na sua vida e tira conexões da sua vida. Ou seja, conexões antigas vão ser tiradas de vocês e Deus vai colocar novas
novas conexões, pessoas que pensam diferente, mentalidades diferentes, um povo que pensa para frente, um povo que quer ganhar essa cidade para Jesus, um povo que quer levar o evangelho por onde passar. Ou seja, as suas conexões passadas não vão servir para a nova estação que você vai viver. Meu Deus do céu! Oh, glória! Ele é Senhor, Ele é soberano. A palavra de Deus em Isaías 43:15 diz que Ele é santo, Ele é puro, e Ele separa você das misturas que o mundo tem trazido para o meio do seu povo. Deus está separando os remanescentes para a sua vinda. E isso significa que misturas não vão ser mais bem-vindas dentro da igreja de Cristo. Porque o Deus que é dono da igreja é santo, puro, e no céu Ele sempre recebe a adoração dos anjos que dizem santo, santo, santo. Na palavra de Deus você vai encontrar Deus sendo chamado de soberano, de majestoso, de glorioso, mas somente quando fala da santidade de Deus se usa 3 vezes. É santo ao cubo. Santo, santo, santo. Tem crente que acha que a vida de santidade é apenas a primeira etapa, é só ser santo. Mas Deus está levando o povo de Deus a ser santo, santo, santo. Não tem mais espaço para ser apenas santo, só ser separado. Agora precisa ser separado, santo, separado. É preciso ser santo, purificado. É ser santo, esmagado. É uma santidade que aponta para a santidade de Deus. Então Deus procura um povo que reconhece a sua soberania, um povo que reconhece que Ele é santo, um povo que reconhece que Ele é Criador, porque a palavra diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel. Ou seja, esta igreja não surgiu no coração de pessoas, esta igreja surgiu no coração de Deus. Assim como Ele criou a Israel, Ele criou a Rema para esse tempo. A palavra de Deus, quando mostra que Ele é Criador, ela está dizendo o seguinte: eu conheço vocês, eu sei o que vocês passam, eu conheço cada momento da sua história, eu sei quando você pensou em desistir, eu sei quando você foi traído, eu sei quando você foi abandonado, eu sei quando você pensou em desistir, eu sei quando você pensou em ir embora desse lugar e não voltar nunca mais aqui. Mas Deus está dizendo nessa noite: você vai precisar abandonar as suas velhas práticas e entender que Ele conhece você, Ele te trouxe para cá por uma promessa, e Ele vai preparar você para viver o melhor ano da sua história. Então, quando Ele é reconhecido como Criador, Ele também é conhecido como Rei. E o Rei não recebe ordem do súdito, o Rei dá ordem. Entende? O Rei governa, o Rei comanda, o Rei dá a direção, o Rei não volta para trás. Então nessa noite, meus irmãos, o Senhor quer chamar vocês para viver algo extraordinário, um novo tempo, uma nova história, um tempo onde Deus vai ser reconhecido dentro dessa casa como Senhor, como Santo, como Criador, como Rei, como aquele que conhece todas as coisas e preparou vocês para um novo tempo e um novo cenário. Ou seja, a nuvem de glória que estava sobre esse lugar está passando, e uma nova nuvem está chegando. Isso não tem a ver com uma mudança de ano, isso tem a ver com uma mudança de mentalidade. Não tem a ver com uma mudança de ano, tem a ver com uma mudança de mentalidade. Tem a ver com um tempo onde vocês vão ver
além dos olhos naturais de vocês. Vocês vão começar a enxergar com os olhos espirituais de você. E um povo que é levado a pensar e olhar com os olhos sobrenaturais, não tem tempo mais para coisas passadas e pequenas, que muitas vezes tiram o cenário da maturidade cristã. O que Deus está comunicando nessa noite? Aqui há um novo tempo, uma nova estação chegando. E nessa nova estação, Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis. Nem considereis as antigas. Não é mais para lembrar. E não é mais para considerar, ou seja, eu não preciso mais ficar lembrando, 20 anos atrás, quando eu fui salvo, a minha vida foi assim, 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 isso viveu e precisou até hoje, mas a partir de hoje, não é para ficar lembrando com saudosismo de como era 20 anos atrás, porque para onde você vai, a mentalidade é outra. Quem olha muito para trás, vira estátua de sal. Quem olha muito para trás só fica desejando o saudosismo da vida, mas não vive o primor de receber o novo de Deus. Você vai precisar mudar a sua oração. A sua oração não é mais: Senhor, ganha o meu marido para ti, Senhor, me ganha a minha família para ti, não. A sua oração é: Senhor, me faz estar mais perto da sua presença, me muda, Senhor, transforma o meu caráter, transforma a minha mentalidade, para que eu enxergue e eu seja luz dentro da minha casa, para que a minha família enxergue em mim a sua presença. Muitos ficam pedindo para Deus mudar a família, mas eles não mudam, eles continuam olhando para trás, lembrando do passado, considerando as coisas antigas. Israel vivia de lembrança passada, irmãos. O Mar Vermelho já tinha aberto fazia muito tempo. E Isaías 43:16 e 17 diz: assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. O que Deus está dizendo é o seguinte: tem gente que vive de saudosismo, lembra da conversão de 20 anos atrás, só o que presta é o antigo. É aquele crente que não pode ouvir um louvor novo, que ele acha que é um perigo para a igreja. Não, só posso ouvir os antigos são bons, mas tem muito hino antigo ruim também. Tem muita gente que fala: não, há 20 anos atrás era bom. Quer voltar a 20 anos atrás, para você ver como é que era? Naquela época, carro não tinha ar-condicionado fácil, não. A direção não era hidráulica, você tinha que mudar aqui na marcha, os carros não tinham esse conforto todo, as igrejas não tinham ar-condicionado como hoje, era reto projetor, era tudo antigo. Então as pessoas ficam: não, há 20 anos atrás que era bom. Se eu entregasse para você um Fiat 147, uma Ferrari zero, qual que você ia querer, hein? O Fiat 147 lá de trás, ele foi bom. A Brasília 78 também foi boa. O Monza também foi bom, o Cadete foi bom, o Tempra, eu não vou nem falar, também não vou falar do Peugeot. O que eu vou dizer é: o que serviu lá atrás foi muito bom para aquela época, mas Deus tem coisa nova para você e para mim. Então não adianta nós ficarmos pensando nas coisas antigas e não se preparar para o novo. Existem outras pessoas que não pensam somente nas vitórias antigas. Nossa, 20 anos atrás, 10 anos atrás, Deus curou meu filho. Mas se o seu filho foi curado, maravilha, glória a Deus. Mas tem mais para Deus fazer na sua vida. Tem mais milagres para você viver. Tem gente que vive só das vitórias antigas, mas tem outros que vivem só das derrotas. Existem outros que vivem das lembranças ruins, das derrotas. Eles se martirizam por pecados que já confessaram,
tem gente que guarda no coração as coisas antigas, uma palavra que não falou, um cumprimento que não recebeu do pastor, uma atitude que não fizeram com ele. As pessoas desanimam porque só olham os defeitos e as falhas. Então elas ficam presas no antigo. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem um negócio, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo. O segredo de viver coisas novas é estar em Cristo. Jesus carregou sobre ele todos os nossos pecados, a dívida está paga, agora só precisamos viver a novidade de vida. Então o segredo é: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. E eu vou parafrasear para o tempo de hoje: quem vive de passado é museu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Então o primeiro passo é deixar as coisas antigas. Mas existe um segundo passo. O segundo passo é reconhecer a necessidade de mudança no presente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus chama vocês para um novo tempo. Então a forma antiga, não vos conformeis, é como se você pegasse um bolo e colocasse uma forma quadrada. Ali o bolo ficaria quadrado. Mas agora o bolo vai ser colocado numa outra forma. Então você não deve se conformar com este século e nem esperar dele alguma coisa. Por quê? Porque você vai ser levado a novas práticas. Como eu falei, a nova estação tem uma mudança de mentalidade, não uma mudança de ano. Tem gente que vê ano após ano se passar, ele cumprimenta as pessoas na virada do ano, mas no dia 2 de janeiro do ano próximo, continua fazendo as mesmas coisas. Então não ter forma do mundo, se transformar com a mente, passar por um processo de pensar naquilo que é de cima e não no que é de baixo. E aqui eu vou falar o que é mentalidade para vocês. O que vocês vão precisar viver no presente agora para receber do céu tudo que o céu tem para derramar. Pensa num lugar cheio de bênção de Deus para derramar sobre vocês. E é um rio que flui de cima para baixo. E esse rio vai, e ele vai fluindo, e vai fluindo, ele vai fluindo. E aí, só vai receber quem estiver debaixo da direção que Deus está dando. Porque não abre 3 ou 4 janelas no céu, abre uma janela. E quando essa janela abre e eu me adequo àquilo que o céu está derramando, eu passo a entender o que o céu quer de mim. Então, qual é a mentalidade, pastor? Eu vou falar algumas coisas. Primeiro, substitua a murmuração pela gratidão. Segundo, deixe a fofoca e use palavras de bênção. Terceiro, troque a religião pela espiritualidade. Quarto, deixe o legalismo e leia a Bíblia. Quinto, assuma as suas responsabilidades e pare de culpar os outros. Tem gente especialista em culpar os outros. Eles não assumem a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Por que eu não leio a Bíblia, pastor? Eu não tive tempo. Não, eu não li a Bíblia porque eu fui preguiçoso. Eu não li a Bíblia porque eu não tenho compromisso diário com a Bíblia. Para de dar desculpa para coisas que são claras. Então, você assume as suas responsabilidades e para de culpar o outro. Tem gente que fala: eu não leio a Bíblia porque eu tenho um filho pequeno. Se fosse assim, então eu estava enroscado. Porque lá em casa temos 2 e a gente tem que continuar lendo a Bíblia, porque eu preciso treinar e levar os meus filhos a ter uma mentalidade bíblica. Outra coisa, deixe a mentira e viva a verdade. Deixe o orgulho e viva a humildade. Viva mais leve, sorria mais. O povo de Deus sorri pouco. É um povo que não celebra.
É um povo que muitas vezes, quando vê um batismo, eles mais batem uma palminha assim. Quando no céu está tendo festa por um pecador que se arrependeu, nós temos que celebrar como se fosse o último dia das nossas vidas. Quando o pastor faz um apelo aqui, alguém ergue a mão e fala, eu estou querendo Jesus como meu Senhor, a igreja tem que vibrar, pular, celebrar, porque é isso que está acontecendo no céu. Amém. Mas quando acontece uma conversão, o que a gente faz? Não, vamos nos comportar, senão quem está aqui vai pensar que a gente é meio maluco. Só que quando a gente era do mundo, a gente fazia coisas absurdas. Vou falar outra aqui. Inspire pessoas. A palavra inspire, ela vem do latim e o significado dela é sopre ar para o pulmão do outro. Sabe o que significa? Você vê alguém que é companheiro de ministério seu dentro da igreja, desanimado, entristecido, você vai lá e fala assim, olha, dá aqui a sua mão, vem comigo aqui, eu vou andar com você, eu vou te ajudar, eu vou trazer você para perto de mim. Não fica esperando o pastor fazer isso. Se você viu que a pessoa está caída, vai lá, ergue a mão para ela, estende a mão, sopra a vida para dentro dela, fale, você foi chamada para esse tempo, Deus está esperando de você, a sua casa precisa de você. Sopre vento, vida para a pessoa, palavras de encorajamento. Isso é inspirar pessoas. Outra coisa, aprenda a ouvir, mas não ouvir o que você quer, aprenda a ouvir pessoas maduras que te dizem onde você precisa mudar. Então, quando você vai mudar de trabalho, você vai fazer uma mudança de vida, ou qualquer coisa que você vai fazer, tenha pessoas do seu lado que põem a mão na sua ferida e fale para você, olha, você precisa mudar isso aqui. Eu vi você tratando a sua esposa mal, você precisa melhorar. Porque ter gente que bate nas nossas costas e fala aquilo que a gente quer ouvir, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas bajuladores passam, mas amigos permanecem. Então, se alguém te falar alguma coisa, no sentido de te ajudar a melhorar, ouça, aprenda a ouvir. Antes de dar a sua opinião, pergunte. Substitua o eu não concordo pelo eu oro. Ajude a sua igreja a crescer. Se posicione, não se vitimize, seja dizimista, generoso, tire a avareza da sua vida. Honre as pessoas de perto e de longe. Use os fracassos como um degraus e as vitórias como impulso. Ajude a sua família a ser um pouco melhor. Que tal mudar alguns hábitos da família de 2025 para 2026? Pequenas coisas. Porque o que mata uma família não são as grandes coisas, são os pequenos atos. Um bom dia bem dado, um eu te amo na hora certa, um tempo de oração com os filhos, uma vida de comunhão junto um com o outro. Nós às vezes ficamos esperando que outros venham falar com a nossa família, sendo que nós podemos falar. Outra coisa, não exponha quem você ama, e sim proteja. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Na sua profissão, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Não exponha as pessoas que você ama. Você ama a pessoa, não exponha ela. Não exponha seu esposo ou sua esposa para os seus filhos. Não fale mal da sua esposa e do seu esposo para os seus filhos. Resolva os seus problemas, mas não fale para os seus filhos coisas que os seus filhos não vão entender. Seja rápido em transmitir para as pessoas aquilo que faz sentido para elas. Se cair, confesse e busque ajuda. Não divida o reino de Deus, porque no reino de Deus a gente só multiplica. Não critique, aplauda. E se não quiser aplaudir, respeite. Seja cristão em piedade, santidade, temor. Fuja dos difamadores, procure os abençoadores. Perdoe qualquer que seja a questão. Perdoe. Então eu já falei, do passado você deixa. No presente você muda as atitudes. Porque no futuro você vai viver um novo tempo.
O terceiro ponto dessa mensagem, e eu já estou caminhando para o final, é deixar o natural e ir para o sobrenatural. A palavra de Deus diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Deixe o natural, quem vive no natural vive no medo. Eis que faço coisa nova, e o novo é só para os que creem. Deus está começando a fazer uma coisa nova nesta igreja, e você precisa se posicionar e crer. E como que Deus faz coisa nova? E aqui eu vou sentir em falar isso para vocês, porque pastor Cristiano, ele me chamou para pregar justamente ao falar de coisas novas. Então, as inclinações daquilo que Deus está falando, porque ele nem sabe que eu ia pregar essa mensagem, é o seguinte: aonde eu passo, filhos nascem. Então a prova de um novo tempo sobre esta casa é que crianças vão nascer a partir desta data. E a partir desse tempo vai vir um tempo de fertilidade e prosperidade sobre esse lugar. A última igreja que eu passei, que eu profetizei isso, nasceram 18 crianças em um ano. E não é pouco. Se nascer mais uns 18, e cuidado quando você joga para trás, porque quando você joga para trás, volta aqui, ó. Tá? Na igreja que eu pastoreava em Rio Bananal, nós passamos por esse período de crescimento. E um dia no altar eu disse: está vindo mais uma criança. O Espírito Santo me falou isso. E ele disse bem claramente: já foi gerado no céu e os pais vão saber essa semana. A minha esposa fez assim, ó: recebe. Vocês recebem aí, ó. Recebe. Recebe. Aí na outra semana estava eu e ela recebendo do céu a notícia que seríamos pais. E foi quando veio o Natan. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que significa filho? Herança do Senhor. Sabe o que significa filho? Saída da zona de conforto. Ou seja, acabou o sossego. Vou falar de novo. Acabou o sossego. A rotina acabou. Acabou o tempo de ser igreja dentro desse lugar. Acabou o tempo de ser bênção somente dentro do lar. Nesse tempo, Deus vai trazer novas crianças sobre esse lugar. E se vocês não receberem, Deus vai trazer pessoas que visitam esta casa e vão ficar grávidas aqui. E depois vocês vão ficar sabendo. Porque tem uma coisa que Deus faz. Quando o seu povo não quer aquilo que Ele está enviando, Ele traz gente de fora para receber. Estou dizendo sério, irmãos. Vai vir um tempo de fertilidade sobre esta casa. Se você está querendo gravidez, se você está querendo um novo tempo, bebês vão chegar. Se vocês não quiserem bebês, está tudo bem também, está tudo tranquilo também, mas Deus faz novas todas as coisas. Eu vou ler o versículo 19 de Isaías 43, coloca aqui para mim. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Essa palavra sairá à luz significa, é como se uma mulher daria à luz. Pode contar de hoje a 9 meses, um novo tempo chegará nessa casa. Um novo tempo, filhos estão sendo gerados e um novo tempo está sendo gerado aqui, para que vocês vivam, porque sairá um novo tempo, saindo à luz. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Quem é natural não vai entender, vai ficar preocupado, mas aqueles que vivem o sobrenatural do céu vão entender que vão precisar receber de braços abertos aquilo que o céu está enviando. Pastor, não quero filho não. Tá tudo bem, Deus vai mandar gente de fora que vai querer. Não, eu não preciso de mais criança, não tem mais jeito de criança aqui.
está tudo bem também. No período de hoje a 9 meses, algumas crianças vão ser geradas para mostrar o sinal do que o céu vai fazer aqui. Tá? Agora tem uma outra coisa. Essas crianças serão sinais de um novo tempo profético. Esse tempo profético é como se o céu carregasse um tempo de mudanças estruturais dentro da vida de vocês. E isso vai começar dentro de você. E sonhos e projetos que vocês tinham e foram colocados de lado, esses sonhos e projetos vão ser alinhados para um novo tempo que está chegando. Assim, a nova história, um novo tempo está chegando. Surge com bebês, prepara a paz, cresce a igreja e faz com que o povo de Deus experimente um novo tempo nas suas histórias. Por isso, Deus está chamando vocês a não desistir dos sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Segundo, esteja cercado por pessoas que te ajudem a alcançar esses sonhos. Para isso, Deus vai tirar algumas pessoas da vida de vocês e vai colocar outras no lugar. Porque o copo só pode encher quando não tem mais água lá dentro. Aprenda a vibrar com a vitória dos outros, como se fosse a sua. Então, quando você escutar de alguém, estou grávida, você fala assim, parabéns, vamos celebrar, vamos fazer uma festa, vamos compartilhar juntos, porque eu quero aproveitar, porque quando nascer a bênção vai vir para mim também. Agora, se você falar, estou grávida, e aí a pessoa falar, Deus me livre de filho, pode ter certeza. Você perdeu a oportunidade de estar alinhado com aquilo que o céu está fazendo. Ninguém aqui está livre disso, porque vai vir um tempo que o conforto não vai mais fazer parte da vida de vocês. 2026, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. 2026 vai ser um ano de muito trabalho. Vai ser um ano de muita perseverança. Vai ser um ano de sonhos que estarão alinhados com o céu e vão se concretizar. Vai ser o sonho que você vai receber a notícia da sua nova casa, do seu novo carro. Mas também vai ser o sonho, vai ser o tempo onde Deus vai levar você a não amar mais a você mesmo, mas a amar aquilo que Deus tem para a sua vida. Vai ser o tempo que você vai treinar muito mais, viu, Mateuzinho? Vai treinar muito mais. Vai ter muito trabalho para você. E conforme você for treinando, vai começar a crescer. Vai ser um tempo novo, que não vai ter mais tempo para você ficar olhando para trás. Vai ser um tempo que você vai viver novas oportunidades na sua vida. Pode escrever, você vai receber novas propostas. Mas essas novas propostas não é sobre você não, é sobre o que Deus quer fazer em novos lugares. É sobre, sabe o quê? É sobre novas propostas financeiras, que vão encher a sua mão de muito dinheiro, mas não é para você não, é para você gastar no reino, investir no reino de Deus, é para você entender que Deus vai te levar em lugares altos, porque o seu coração é humilde, mas você vai entender também que esse lugar, que é um lugar alto, é um lugar perigoso, e você vai precisar de gente do seu lado, que te carregue pela mão e pelos joelhos, porque não vai haver tempo de perder, porque o tempo da vitória está chegando, isso é prova das mãos de Deus. O que eu falei de Mateus vale para todos os outros aqui dentro, um novo tempo está chegando nesta casa. E já vou terminar a mensagem, porque eu nem sei quanto tempo eu tenho. A palavra de Deus diz que Ele vai pôr um caminho no deserto. Caminho no deserto. Quando você olha no deserto, você vê um monte de areia. Só areia, só areia, só areia.
e abrir caminho no deserto e arrancar toda a areia do caminho e falar para a areia daqui, não desce para cá, e daqui não desce para cá. Há um caminho no deserto. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus é especialista em mandar milagres no meio dos lugares mais improváveis que vocês possam imaginar. Deus não abre caminho em estrada que está pronta. E você talvez não esteja pronto hoje. E você está pensando, eu não estou pronto para viver isso tudo. E o que Deus está dizendo é o seguinte, não é sobre você estar pronto. É sobre você estar posicionado no lugar certo. Você escolheu estar aqui nessa noite. E eu creio profundamente numa nova história. Com tudo contra, Deus vai fazer milagres. Direções serão estabelecidas. Estradas serão seguras. E rios vão surgir de lugares secos. Tem coisas que Deus envia outros para nos socorrer. Mas tem coisas que somente nós vamos viver e experimentar. Queria pedir para você se colocar de pé. Se o Ministério de Louvor puder vir aqui, pastor Cristiano. Porque eu quero concluir dizendo que quando nós entendemos que temos uma nova história sobre a nossa vida, nós percebemos que precisamos deixar alguma coisa para trás. E aqui eu não estou falando de vida de pecado, não. Não estou falando de quem viveu em pecado, não estou falando nada disso. Eu estou falando de pessoas que vivem voltando a sua mentalidade para trás. Também não estou dizendo que não é importante o passado. O passado são marcos antigos que Deus coloca na nossa vida. Mas isso não significa que o passado vai te definir. Isso não significa que o que você viveu lá atrás vai significar para 2026. Não. Um novo tempo está chegando aonde o passado vai ficar para trás. Deus vai trazer mudanças no presente sobre vocês. Vocês vão deixar o natural para viver o sobrenatural. E quando a nuvem estiver passando, crianças vão estar chegando, tá? E quando o céu brada e crianças aparecem, significa que uma nova herança para um novo tempo está chegando nessa casa. Termino dizendo que herança do Senhor nunca é ruim. Deus vai trazer mudanças no presente para tirar vocês do natural, da zona de conforto, da tranquilidade. Então se prepare para orar na madrugada, se prepara para ter uma experiência com Deus no meio de um trabalho, se prepare para passar por uma enfermidade, só para pregar o evangelho para a enfermeira. Isso é um novo tempo. Você não precisa ter medo. Porque quando Deus faz novas coisas, isso não significa que nós vamos entender o que vamos passar. Termino dizendo que obediência não significa que tudo vai dar certo, mas significa que nós vamos receber do céu o que o céu tem para nós. Então, se você quer viver um novo tempo, uma nova história, uma nova experiência, você tem a oportunidade nessa noite, enquanto nós louvamos o Senhor, você tomar o lugar e vir aqui na frente e falar: Senhor, eu estou aberto para viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero, Senhor, viver mais de coisas antigas. Eu quero viver de coisas novas. Entenda, o passado já passou. Há mudanças no presente, o natural vai virar sobrenatural, e uma nova história começou a ser gerada hoje, como luz. Deus antecipou